Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de revisão de Direito Empresarial para a prova da AGE no estado de Minas Gerais. Nós vamos aqui tratar pontos de direito empresarial que são mais relevantes para essa reta final desse concurso que já está bem próximo de acontecer. Bom, eu separei algumas questões que me parecem interessantes, que têm certa conexão com a atividade que os senhores irão desenvolver na AGE, e tem, obviamente, aquilo que mais seria interessante para uma prova, aquela característica de prova objetiva. Nós vamos, então, aqui traçar pontos de direito empresarial que são objetivos, ou seja, visando, portanto, a sua preparação para essa reta final. Nós vamos aqui, então, compartilhar o nosso slide para que a gente possa começar. E o primeiro tema que eu vou trazer para vocês diz respeito à parte geral do direito de empresa e o estabelecimento. São temas clássicos que podem ser cobrados na prova dos senhores. Eu queria começar trabalhando com vocês a questão referente ao artigo 971, parágrafo único do Código Civil. Esse artigo 971, parágrafo único, ele foi introduzido pela Lei 14.193 de 2021, a lei que criou a Sociedade Anônima Futebol. É uma lei que está sendo bastante discutida no meio acadêmico e que já se projeta nas provas de concursos públicos. Então, me parece interessante lembrar aos senhores que esse parágrafo único foi incluído e ele diz, basicamente, que uma associação civil que se dedique ao futebol profissional pode requerer a sua inscrição na junta comercial. A gente deve lembrar aqui, por exemplo, o caso do Cruzeiro, o caso do próprio Botafogo, e do próprio Vasco, que são associações civis tradicionais que exploram o futebol profissional e elas estão inscritas no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Essas associações civis elas não se confundem com a SAF, a Sociedade Anônima de Futebol, que é criada fruto, muitas vezes, de uma cisão do departamento de futebol, dos seus ativos, e tudo aquilo que pode gerar renda envolvendo o futebol, ser transferido da associação civil para a SAF, para que ela possa explorar economicamente, profissionalmente, essa atividade do futebol, e aí ela fica obrigada a fazer alguns aportes que estão determinados em lei para que as dívidas da associação civil, inclusive, sejam abatidas. Então, é importante considerar que a associação civil aqui não se confunde com a SAF. E esta associação civil, as tradicionais, que todos nós sempre conhecemos, alguns dos senhores devem ser torcedores desses clubes que eu mencionei, elas sempre existiram, continuam existindo e vão continuar existindo, porque obrigatoriamente, inclusive pela lei da SAF, elas terão participação como acionistas desta sociedade anônima de futebol. Obrigatoriamente, elas são acionistas. Então, elas vão continuar existindo, são duas pessoas jurídicas distintas. Mas essa associação civil, de acordo com o parágrafo único do 971, hoje elas podem migrar o seu registro do cartório de registro civil de pessoas jurídicas para a junta comercial. Então, acho interessante a gente falar sobre esse dispositivo. Outro artigo também importante é o artigo 13 da Lei 14.193 de 2021, e aqui eu citaria também o próprio artigo 25 dessa mesma lei, que vai permitir que tanto a associação civil como a própria SAF possam pedir uma recuperação judicial. Então, é muito comum hoje já se nós nos depararmos com essas associações civis pedindo recuperação judicial. O próprio Cruzeiro está em vias de discutir o seu plano de recuperação judicial, e eu falo da associação civil, num processo de recuperação judicial. Então, a gente deve lembrar, e é esse o objetivo,
que tanto a Associação Civil como a própria SAF detêm legitimidade expressa para a postulação de uma recuperação judicial ou extrajudicial. Então, parece também importante esse ponto. Olha, é uma reta final. Se nós tivéssemos mais tempo, outros dispositivos seriam, obviamente, aqui mencionados. Então, aqui eu só faço referência para você também ter atenção com o artigo 978, que costuma cair bastante, que é a história do empresário individual casado, que pode fazer alienação do patrimônio que integra a empresa individual, que ele é o único titular, independentemente do regime de bens, sem autorização do seu cônjuge ou companheiro. Então, 978 é um artigo que costuma ser cobrado também muito em provas. Então, tem certos artigos que os senhores podem ficar mais atentos, como esse, por exemplo, que eu acabei de citar. Bom, mas seguindo, vamos aqui prosseguir no nosso exame, dentro da parte geral de direito de empresa, eu também gostaria de recordar aos senhores a regra do artigo 1146 do Código Civil. O artigo 1146 é uma hipótese que está relacionada com um contrato de três partes do estabelecimento empresarial, que é o contrato de compra e venda do estabelecimento, contrato de alienação do estabelecimento empresarial. Eu acho que esse ponto também é importante, em especial o artigo 1146, porque ele fala da regra de sucessão. E aí vale a pena a gente comparar essa regra do artigo 1146 de sucessão com o que está disposto no artigo 133 do Código Tributário Nacional, que também trata da sucessão nessa hipótese, mas envolvendo créditos tributários. Então, para que vocês percebam a diferença. Então, veja, se nós tivermos um contrato de três partes de alienação do estabelecimento empresarial, nós vamos ter que nos preocupar se o adquirente desse estabelecimento vai ou não responder pelas dívidas anteriores da alienante desse estabelecimento. E o artigo 1146 ele só deve ser utilizado para obrigações cíveis e comerciais. Em outras palavras, ele não se aplica para créditos que sejam de natureza tributária e nem tampouco trabalhista. Com relação ao 1146, tem três pontos importantes ali que vocês devem se lembrar. Em primeiro lugar, esse artigo 1146, ele vai dizer logo no início que o adquirente ele só se torna sucessor dessas obrigações cíveis e comerciais se essas obrigações cíveis e comerciais estiverem devidamente contabilizadas, ou seja, regularmente contabilizadas. Então, se elas não estiverem regularmente contabilizadas, não será de responsabilidade, portanto, do adquirente. Então, ele só responde se estiver regularmente contabilizado. E aqui vale um destaque, já em comparação com o artigo 133 CTN. E tratando de obrigações tributárias, não existe essa regra. Em relação às questões tributárias, a gente vai ter a sucessão tributária do adquirente, independentemente dessa obrigação estar ou não regularmente contabilizada. Como eu disse, o artigo 1146 você só usa para obrigações cíveis e comerciais. E vamos lembrar ainda um segundo ponto importante nessa regra do 1146, que é uma solidariedade, um prazo de solidariedade, que é um prazo de 1 ano. Durante esse prazo de 1 ano, nós vamos ter a solidariedade entre o alienante e o adquirente por essas obrigações que estão regularmente contabilizadas. E o terceiro ponto, como se conta esse prazo de solidariedade? A resposta é depende. Como diz o próprio 1146, se no momento em que for publicado o trespasse, a obrigação civil ou comercial regularmente contabilizada já estava vencida, então nós vamos contar 1 ano a partir da publicação do trespasse. Por outro lado, se essa obrigação ainda irá vencer após a publicação do trespasse, ela é anterior ao trespasse, mas o prazo de vencimento foi ajustado para o momento que ocorrerá após a publicação do trespasse. Então, eu não vou contar 1 ano da publicação do trespasse porque a obrigação não está vencida ainda. Vou contar 1 ano do próprio vencimento. São esses três pontos importantes que nós temos no artigo 146.